Da conjuração dos versos, nossos poemas conjuram e gritam. O silêncio mordido rebela e revela nossos ais. E são tantos os gritos que a alva cidade do seu imerecido sono desperta em pesadelos. E pedimos que as balas perdidas percam o nosso rumo e não façam do nosso corpo os nossos filhos o alvo. O silêncio mordido, antes do pão triturado de nossos desejos, avoluma e a massa ganha por inteiro o espaço antes comedido pela ordem. E não há mais quem morda a nossa língua, o nosso verbo solto, conjugou antes o tempo de todas as dores. E o silêncio escapou, ferindo a ordenança. E hoje o anverso da mudez é a nudez do nosso gritante verso que quer ser livre. Boa noite, todos, todas e todes. Sejam muito bem-vindos a essa primeira live que vai abrir o nosso quadro sobre gênero e geociências, que é uma parceria entre a ABMGEO, que é a Associação Brasileira de Mulheres nas Geociências, e a Ponte, que é esse espaço que nos abriga hoje, que é um projeto de divulgação de geociências. Hoje é com muito prazer, muita alegria, muita honra que eu estou recebendo aqui duas mulheres que eu admiro muito, que são a Maria José Amazé e a Simone. Elas são também minhas companheiras na construção da ABMGEO e são duas professoras também das geociências, dos geólogas que muito me inspiram. E eu vou passar a palavrinha para vocês se apresentarem. Quer começar, Amazé? Sim, começo. Muito obrigada, Simone e Thalita, pela companhia. É uma honra para nós, para mim e para a Simone, abrir esse encontro no dia tão emblemático do 8M, tão importante, tão de luta. E agradeço, então, a vocês, a Ponte, a BMGEO Campinas, BMGEO Nacional, ao Centro Acadêmico de Geologia, aos meus colegas de sindicato da Unicamp, na presidência da Silvia Gatti, e a Andrea Galvão, que me inspirou, me mandou textos para hoje. Simone? Olá, boa noite. Nesse dia com tantas emoções que estamos vivendo aí, tanto do 8M quanto as notícias que estão circulando aí nas redes sociais. Gostaria de saudar todas, todos e todes, dizer que é um prazer muito grande de estar aqui, trazer essa contribuição, falar sobre o feminismo que queremos, sobre essas questões que envolvem nosso gênero, e demonstrar que elas não estão distantes da nossa profissão, a gente não orbita um mundo fora da realidade, né? Então, muito prazer, Thalita, de estar aqui, obrigado aí à Ponte, à BMGEO, né? Sou Simone, professora da Universidade Federal da Bahia, e é com muito prazer que eu estou aqui essa noite para dividir esse momento com vocês. Belíssima e muito contundente a sua poesia, a poesia que você declamou, Thalita. Parabéns aí por esse momento. Obrigada. Ai, eu esqueci de falar com essa poesia da Conceição Evaristo. Isso. Bom, hoje a gente vai falar sobre feminização da pobreza, sindicalismos e organização política. Antes de passar a palavra para a Amazé e para a Simone, eu queria introduzir um pouco o tema e diferenciar um pouco o que é trabalho reprodutivo do que é trabalho produtivo. E, assim, bem em suma, o trabalho produtivo é esse que a gente produz, né, no que se chama de horário comercial, para quem é assalariado, de 8 a 5, mas é aquele trabalho que, de fato, a gente está recebendo por essa força de trabalho. O reprodutivo é tudo aquilo que permite que o trabalho produtivo exista, porque é tudo aquilo que a gente faz fora do tempo que a gente trabalha, que é basicamente viver, né? Que é se alimentar, tomar banho, dormir, cuidar dos filhos, enfim, todo o restante. E eu queria trazer aqui algumas reflexões sobre o 8M. Tem um livro que eu li, que eu estou lendo, né, que chama A Potência Feminista ou o Desejo de Transformar Tudo, da Verônica Gago, e ela traz algumas reflexões nesse livro sobre as últimas greves do 8 de março na Argentina, dos últimos anos, antes de ter a pandemia, né, dos 3 últimos anos, e de como essa greve foi sendo construída.
E ela fala que o que ela chama de greve feminista, que foi realizada nesse 8 de março, que ela chama de greve ampliada, né? Porque ela se dá em casa, porque as mulheres elas param de exercer aquele trabalho reprodutivo, de fazer todas as tarefas domésticas, e ela se dá também na rua, porque elas paralisam, isso para as mulheres que conseguiram, paralisaram o trabalho produtivo. E essa greve ampliada, ela evidencia, segundo a Verônica, a relação entre o trabalho doméstico e a exploração financeira, e ela vai costurando como. E ela fala que a greve que originou... Quando a gente está falando de greve aqui, a gente está falando de greves de fato, né? Como a greve que originou o 8M e como as greves que aconteceram na Argentina. E não apenas, por exemplo, as passeatas e atos que geralmente costumam acontecer à noite, quando a gente sai do trabalho, e aí a gente vai lá no 8M, no ato, e que cada vez mais, para quem está acostumado a ir nessas passeatas, a gente vai percebendo que vai sendo sequestrado o potencial revolucionário desses atos, né? Porque vem lá e pede, pode-se fazer o ato, mas é um ato silencioso, faz o ato, mas sem fechar o trânsito, né? Então, isso são formas, assim, muito sutis de cercear a nossa voz. Uma passeata, uma manifestação por direitos que precisa ser silenciosa. Então, a greve, ela enxerga como uma forma de bloquear a continuidade da produção de capital, porque, por exemplo, a gente vai parar todo o trabalho produtivo, como a greve dos caminhoneiros, né? E por que a greve dos caminhoneiros alarmou tanto, principalmente a elite produtiva do nosso país? Porque impede o capital de circular, quando a gente paralisa, quando os trabalhadores paralisam, afinal, são os trabalhadores que movem o mundo. Mas aqui a gente precisa entender o capital não como uma relação apenas econômica, é uma relação socioeconômica, também social. Afinal de contas, ele está definindo tudo na nossa vida, inclusive que a gente vai trabalhar de segunda a sexta e não de segunda a quinta, para que a gente faxine a casa na sexta, ao invés de faxinar no sábado, que como a gente faz hoje, porque é o dia que a gente tem livre, né? Então, o capitalismo, ele define as relações sociais também, não só econômicas. E ela fala que a greve, essa greve de fato que paralisa tudo, e a greve feminista, principalmente, é uma desobediência à contínua exploração dos nossos corpos e mentes enquanto mulheres, que estão submetidas a rotinas exaustivas. E isso é uma coisa muito evidente da pandemia, porque, gente, 8 horas diárias de trabalho, 44 horas semanais, isso para quem ainda trabalha de segunda a sábado, isso para além do translado, né, de ter que ir para o trabalho, voltar e pegar filho na escola e etc. Em que momento que a gente vive? São 8 horas para dormir, 16 horas do que sobra do dia, né, que você tem para lazer e etc. E as mulheres, elas trabalham fora de casa, elas trabalham dentro de casa, e ainda tem um trabalho que é muito pouco falado, que é o trabalho afetivo de produção de vínculos e redes de cuidado. Quem costura o tecido social são as mulheres. Afinal de contas, quem que é a avó, é a sogra, é a tia, é a vizinha, é a irmã mais velha que cuida das crianças para a mãe poder trabalhar, para a mãe poder estudar, por exemplo. E esse trabalho que é realizado dentro de casa, esse trabalho efetivo, são uma face oculta do trabalho produtivo, que é o trabalho que gera valor, e que não é falado e que é colocado nas costas das mulheres. E sem esse trabalho reprodutivo, sem esse trabalho afetivo, não tem trabalhador, gente, que acorde para trabalhar no dia seguinte. Então, a gente precisa questionar, e isso é uma reflexão que a gente queria trazer aqui hoje, a capacidade emancipatória, de fato, de um salário. Vamos aqui pensar quanto está valendo o salário mínimo hoje em comparação à cesta básica e o quanto ele é consumido pelos gastos de reprodução da vida, porque cerca de 40% do salário é gasto com moradia, ainda tem alimentação, enfim, o que sobra para viver, né? E essa crise do salário e o aumento do desemprego, que é o que a gente tem visto muito nesse período de pandemia e de recessão, eles contribuem também para o alcoolismo e para a depressão, porque isso vai refletir nos casos de aumento de violência doméstica, né? Porque se a gente tem um salário como uma medida objetiva de poder do homem, né? Aquela ideia do homem, provedor e etc. E se ele é tirado, deslocado desse lugar, isso vai refletir em formas de violência desmedida. Então, a gente viu os casos de violência doméstica e feminicídio aumentarem drasticamente durante a pandemia. E assim, para quem acha que o nosso problema é apenas o Bolsonaro,
a gente se engana, né? Porque a gente está assistindo de uma forma, inclusive, bem pacífica ao avanço do neoliberalismo, à retirada de direitos trabalhistas e ao sucateamento de serviços públicos, como saúde e educação, e a gente está vivendo isso desde o teto dos gastos do governo Temer, e que são refletidos também nas universidades. Esses gastos são colocados cada vez mais na conta, principalmente das trabalhadoras, porque essa questão de saúde, né, o trabalho de cuidado, de educação, fica a cargo majoritariamente das mulheres. Eu não tenho filho, mas quem é mãe pode falar com mais propriedade. Quantos homens que vão, de fato, frequentam as reuniões escolares dos filhos, vão nos eventos escolares, etc. E tudo isso que deixa de ser serviço do Estado, que, apesar de estar na Constituição, no artigo 6º, né, então a gente vê aí uma grande contradição desse Estado que tem certos interesses privatistas, isso passa a ser um gasto privado, isso cai na conta do trabalhador. Só que tem quem lucre com isso, por exemplo, com essa questão de saúde e educação, as grandes redes de escola privada, as de universidades privadas, os planos de saúde, e quem não tem acesso a esses bens privados, vai para o serviço público que está sendo sucateado. Então, a gente está vendo hoje um endividamento massivo, porque viver produz dívida, e eu vi recentemente numa dessas grandes redes, tipo Carrefour, um anúncio falando assim, cesta básica parcelada em até 10 vezes no cartão. Como assim a gente vai parcelar a cesta básica? Você está parcelando em 10 vezes, mas você precisa comer no mês que vem. Então, a gente vive já produzindo dívida. E dívida gera sujeição, impossibilita a autonomia financeira das mulheres e é um modo de fixação e de subordinação à violência doméstica, porque se a mulher não consegue arcar com as despesas de um lar sozinha, ela não vai sair de um lar mesmo que ela esteja sofrendo violência doméstica. E tudo isso gera um grande adoecimento psíquico que recai sobre as mulheres. E teve uma pesquisa realizada durante a pandemia que mostrou que cerca de 40% das mulheres apresentaram sintomas de depressão. Quase metade das mulheres. Isso é praticamente uma epidemia de depressão. E é o neoliberalismo que, de certa forma, produz esse adoecimento psíquico, que coloca um peso muito grande, desmedido, sobre uma parcela da população, que é a parcela da classe trabalhadora. Então, o meu intuito com isso, com essa introdução, foi só expor qual que é a relação entre capital e trabalho, em particular, essa divisão do que a gente chama de trabalho doméstico, que está falsamente relacionado ao espaço privado, e o trabalho assalariado, que está relacionado ao espaço público, né? E a reprodução social, que é tudo isso que eu falei, que recai sobre as mulheres, é a condição que ela é estrategicamente negada, não se fala dela, porque é lucrativo para os capitalistas que não se fale que esse trabalho é um trabalho que precisaria ser provido pelo Estado. E as mulheres são majoritariamente exploradas para poder enriquecer uma minoria, né? Então, 99% sustenta 1% nas costas. E quem que são as mulheres mais afetadas, mais atingidas e mais expoliadas nesse processo? São as mulheres negras, as mulheres indígenas, as mulheres trans. Mas, assim, gente, não tem receita de bolo e a luta ela precisa ser inventada no processo organizativo. Só que tem saída, e é por isso que a gente está aqui hoje, por isso que a gente está começando esse quadro, para a gente pensar nos problemas estruturais e nas possíveis alternativas de saída. E aí eu queria passar a bola para a Mazé e para a Simone, para elas trazerem um pouco a perspectiva delas, enfim, para a gente ir se complementando nessa conversa. Então tá, a gente tinha combinado já com a Simone que eu ia começar. Eu queria me apresentar um pouco também, a Thalita me fez o convite, eu sou professora da Unicamp, né? Já fui professora da UFPR, sempre trabalhando, participando dos sindicatos e dos movimentos estudantis, quando eu era estudante, e além de ser geóloga, doutora, professora da Unicamp, né? Eu sou mãe do Gabriel e do Luciano, e sou mãe de coração da Júlia e do Pedro, e tenho esses 4 adultos maravilhosos durante a minha vida, tanto de geóloga, de professora, e tenho uma experiência emblemática que eu quero contar, de 2 anos que eu passei no Canadá, fazendo meu doutorado de sanduíche, como mãe solo de 2 bebês de 5 e 7 anos, fui sozinha com eles, e quando a gente fala de um país
que é bom de viver, de um país que é solidário, com baixa violência, com um bom sistema de saúde, aposentadoria digna, a gente se esquece de relacionar isso com as políticas públicas de bem-estar social que aquela sociedade desenvolveu. Então, eu praticamente eu sentia que o meu companheiro era o Estado canadense, de tantas políticas para mim passar aqueles 2 anos lá. As pessoas, por exemplo, eu tinha as políticas públicas de tanto para mãe como para pai solo, moradia, auxílios para ficar em casa no primeiro ano de bebê, estudos, horários flexíveis, creche. As pessoas de terceira idade que se sentem tão valorizadas, que vão para a rua ajudar, fazer trabalho voluntário, atravessar as crianças nas ruas, esperar na saída das escolas até as mães, né, irem levar ou buscar. O pior não foi os 2 anos lá, o pior foi a volta para o Brasil e o sentimento de Cinderela, né? Acorda aí à meia-noite que acabou todas as regalias, né? O mais difícil foi voltar, viver o sexismo dos colegas e professores, as desvantagens da profissão, o assédio emocional e sexual, e por aí vai, né? Então, eu acho muito difícil os tempos de hoje, né, de colegas que não sabem o papel dos sindicatos na vida das trabalhadoras e dos trabalhadores, ou que pensam que o sindicato é um condomínio de prédios sem participação política, seja lá o que isso signifique. Eu assisti durante este ano de trabalho em home office a dificuldade absurda das colegas com bebês e crianças, sem creche, sem escola, em casa, e a falta de qualquer discussão sobre o assunto por parte de nenhum local de trabalho. A resposta sempre foi: vire-se aí, faz o que der. Então, a partir daí, eu trago algumas reflexões de crise do sindicalismo, mas coisas interessantes que eu achei aí, e a relação, então, com o feminismo e com a transeccionalidade. A crise sindicalista começa, né, mais ou menos pelo mundo. André Beltrão, obrigada, me ajudou com muitos textos. Ela afeta os movimentos com experiências, tradições, estruturas de organização sindical bastante distintas, né? As causas principais, né, das décadas de 90 para cá, são as novas formas de organização e gestão do trabalho, que reduz o nível de emprego e a subjetividade, e subjetivamente integra a trabalhadora, eu vou dizer tudo no feminino, nas estratégias de empresa, o que bagunça a cabeça aí, né? E a ideologia neoliberal, que estimula o individualismo e a competitividade e enfraquece a solidariedade, as mudanças na legislação trabalhista e adoções de novas formas contratuais que reduzem e eliminam direitos, as reformas pró-mercado, destruindo aí previdência, Estado, com as privatizações, o aumento do desemprego, da precarização, da informalidade, com a terceirização, uberização, repercute no declínio, então, da taxa de sindicalização. E do reconhecimento, né, da legitimidade social dos sindicatos. Começa aí, então, a erosão das estruturas de representação. Muitos estudiosos acham que aí seria o fim, a crise terminal do sindicalismo, né, por causa desse novo modelo capital, mas eu prefiro ficar com os outros que enxergam a crise de simplesmente da forma sindical que pode, então, ser revertida, né. Então, as mudanças nas estratégias sindicais observadas no início do século XXI tem várias, né? Ao longo dos anos 2000, por exemplo, tem várias lutas nos setores de fast food, comércio, limpeza, que foram deflagradas por jovens trabalhadores precários que denunciam as irregularidades, então, dos contratos, reivindicação de salário, melhores condições. A França assiste grandes greves do McDonald's, Pizza Hut, FENAC, Eurodisney, hipermercados, que lutam, então, pela conversão dos contratos de duração determinada por indeterminada, 13º,
remuneração noturna e de fim de semana, prêmios de antiguidade e etc. Tem greves com ocupações, né, como fechamento de lojas e demissões, como a FENAC e a Virgin. Na Nova Zelândia tem paralisações com duração de 10 minutos, 2 horas, um novo movimento aí, Starbucks, KFC, Pizza Hut, etc. Tem campanhas como o Super Size My Pay, que foi um slogan, alusão ao slogan do McDonald's, né? Ou então a campanha do Our Walmart, que o Our quer dizer Organização United for Respect dos funcionários da Walmart, e que gerou greves nacionais nos Estados Unidos, e no Brasil a gente teve esse ano, né, a mobilização nacional aí dos entregadores, no meio da pandemia. Então, eu acho que essas novas estratégias, elas inspiram a discussão e a renovação e revitalização de um novo sindicalismo. E aí eu quero fazer a pergunta mas por que o feminismo assusta tanto? Porque nos tira da zona de conforto, né? Por isso é tão difícil para muitas mulheres e homens se autodeclararem feministas, porque assusta pelo alto poder de crítica e de autocrítica. Isso eu retirei do texto da Roa Caro, 2021, do Le Monde Diplomatique. E o feminismo, ele segue questionando o privilégio dos homens sobre as mulheres, das mulheres ricas sobre as pobres, das brancas sobre as negras, dos heterossexuais sobre os homossexuais, das cisgêneros sobre as transgênero, das idosas sobre as jovens e vice-versa, nesse último caso só, e novos questionamentos que estão por vir. As direções sindicais, elas reconhecem a importância de organizar mais mulheres, que ao ampliar a representação feminina também aumenta a agenda de demandas por justiça, mas ignoram totalmente as contribuições do feminismo na promoção das mudanças necessárias para a sobrevivência dos sindicatos. A renovação do sindicalismo só será possível se reconhecer as contribuições das feministas, em especial da segunda onda, se reconhecer a ausência da reflexão sobre o patriarcalismo predominante no próprio movimento sindical e a revisão de suas práticas hierarquizadas e excludentes, e ela pode proporcionar, discutir relações sociais de gênero e tirar a mulher do isolamento, organizar as trabalhadoras não organizáveis e informais, que são exatamente as típicas ocupações de mulheres, ampliar a agenda de equidade, mudar a cultura sindical para mais horizontalidade e menos hierarquia, centralizar as bandeiras como creche para todas, independência das decisões sobre o corpo e outros assuntos, e as mais atuais de 2020, que é discutir os problemas do trabalho de home office durante esse isolamento com as crianças em casa. Mas só incluir os grupos chamados minoritários não basta. Estes devem assumir o protagonismo dessas mudanças, tomar cargos de liderança, tanto sindical como em todas as representações sociais. O feminismo sindical, diferentemente só do feminismo, ele traz na centralidade o trabalho, nas análises das opressões e discriminações como condição primeira para a existência. Então, eu acho que é fundamental a gente fazer essa rediscussão, de fato, incluindo as bandeiras feministas, finalmente, e aí eu não quero parar só nisso, e trago uma parte final, que é sobre a interseccionalidade, que é uma definição da Collins em Bilge, de 2021, na tradução brasileira da Boitempo. A interseccionalidade investiga como as relações interseccionais de poder influenciam as relações sociais em sociedades marcadas pela diversidade, bem como as experiências individuais na vida cotidiana. Como ferramenta analítica, a interseccionalidade considera que as categorias de raça, classe, gênero, orientação sexual, nacionalidade, capacidade, etnia e faixa etária, entre outras, são interrelacionadas e moldam-se mutuamente. É uma forma de entender e explicar a complexidade do mundo, das pessoas e das experiências humanas.
Essa definição prática descreve o principal entendimento da interseccionalidade, onde em uma determinada sociedade, em um determinado período, as relações de poder que envolvem raça, gênero, classe, por exemplo, não se manifestam como entidades distintas e mutuamente excludentes. De fato, essas categorias se sobrepõem e funcionam de maneira unificada. E, apesar de quase invisível, essas relações interseccionais de poder afetam todos os aspectos do convívio social. É uma ferramenta analítica para resolver problemas que a sociedade precisa enfrentar. Eu trouxe 2 exemplos aqui que elas trazem no livro, por exemplo, um relatório estadunidense de 2010, mostrando que a disparidade de riqueza, ativo menos dívida, onde a riqueza média das famílias brancas nos Estados Unidos em 2010 era 20 vezes maior que das negras e 18 das famílias hispânicas. E fica pior ainda quando a riqueza média das mulheres negras, solteiras, incluindo mães solo e chefes de família no auge dos anos produtivos, de 36 a 49 anos, é de escandalosos $5, em comparação com $42.600, eu até me arrepio de tanto absurdo, dólares das mulheres brancas solteiras com mesma idade. E isto é o valor de 61% da riqueza média dos homens brancos solteiros. Ou seja, as relações entre o feminismo de classe média e os grupos de mulheres feministas de periferia e sindicalista têm que ser conflituosas. A exploração e a discriminação sofridas pelas mulheres trabalhadoras, e principalmente negras de periferia, precisam estar urgente no discurso feminista e nos discursos sindicais, que enfrentemos o racismo estrutural nas bases diariamente. Como indica Chimamanda Ngozi Adichie, para finalizar, criemos nossas crianças e eduquemos nossas e nossos estudantes para que sejam cheios de opinião e que suas opiniões provenham de uma base bem informada, humana e de uma mente aberta. Obrigada. Um brinde aí a esse 8M de muita luta, né? Simone. Excelente exposição aí, Mazé. Parabéns aí. Bom, com relação ao tema de hoje, né, eu acho que a Thalita já começou a falar um pouco no início sobre a divisão sexual do trabalho, e como imagino que a gente tem aqui um público diverso de mulheres mais afinadas com o marxismo, outras menos, muitas jovens, né, já que esse é um canal que envolve mulheres de um espectro bem amplo, eu trouxe algumas definições e vamos falar um pouco aí delas de uma forma a contextualizar o problema, né? Então, o que é a divisão sexual do trabalho? Eu tirei, gente, essa definição do site. Eu poderia ter buscado em vários lugares, né? Mas eu fui, curiosamente, olhar o site do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Atualmente, tem uma mulher à frente, né? E esse site, ele foi revisado, ele foi construído, essa escrita foi feita em 2016, essa organização, mas ele foi revisado em 2019. E lá diz o seguinte, que a divisão sexual do trabalho refere-se à atribuição de tarefas diferentes ou responsabilidades diferentes a homens ou mulheres pelo único motivo do seu sexo biológico, o que não deixa de ser uma verdade, né? Mas ele esconde que a divisão sexual do trabalho usa da opressão de gênero para melhor explorar a classe trabalhadora, que é, em sua maioria, constituída por mulheres e mulheres negras, né? Em sua maioria também. Ou seja, é a materialização da relação opressão versus exploração em uma sociedade de classes, criada pelo capital. Né? E nessa divisão sexual do trabalho é que estão as bases fundamentais da opressão da mulher dentro do sistema capitalista, que se apropria das bases relacionadas e dos processos de opressão relacionados ao patriarcado. E esse patriarcado, ele vem com outros componentes, que são
principalmente o patriarcado da opressão ligado à racialização, né, das pessoas. Bom, o que é uma opressão? A opressão é a subordinação de um determinado grupo social por questões culturais, sexuais ou raciais. Então, nós mulheres, hoje eu recebi até um vídeo de uma mulher, mas através de um homem, dizendo que nós mulheres somos uma classe. Não, nós não somos uma classe, nós somos um grupo social policlassista, porque dentro do nosso grupo social há mulheres de diversas classes. Tá? E a exploração é a dominação de uma classe sobre a outra para apropriar-se do excedente de produção, ou seja, para apropriar-se da mais-valia. Então, de uma maneira bem simples, né? O que são esses dois conceitos? Então, em última análise, o que esse site esconde, né, e que ele imputa às mulheres e aos homens posições sociais distintas em função do seu sexo, em função da biologia, como se isso fosse algo extremamente natural, é que eles escondem que, em última análise, essa divisão sexual do trabalho, ela serve como uma forma subjetiva de dividir a nossa classe trabalhadora, de colocar mulheres contra homens, e de colocar mulheres ricas, burguesas, ou de classe média, ou que a gente queira falar hoje na atualidade, de mulheres que exploram, né, porque a gente tem mulheres que são oprimidas, né, mas a gente também tem mulheres que exploram outras mulheres. Então, a gente tem esse antagonismo dentro desse contexto que é produto dessa divisão, exatamente, sexual do trabalho. Com essa divisão, coube a nós, mulheres, né, a função da reprodução social, que foi o que Thalita colocou, né, e como a reprodução social seria todo o trabalho socialmente necessário para a renovação, para a reprodução da força de trabalho. É um trabalho não pago, não remunerado. Eu li que saiu na matéria no New York Times em 2019, de que no início de 2020, de que se nós fôssemos somar o total do montante que foi deixado de ser pago pelo trabalho não remunerado, chega a 10 trilhões de dólares, né? E esse trabalho não remunerado, que é o trabalho da reprodução social, é basicamente todo serviço de limpeza, alimentação, ou seja, todo serviço de cuidado de crianças ou de pessoas idosas, então não necessariamente está relacionado com a maternidade, nem com a procriação, né? Mas com as condições, né? A irmã que exerce o seu trabalho doméstico, mas o irmão é poupado disso, né? A filha que exerce o trabalho doméstico, mas o pai é poupado disso. Então, todo esse conjunto de atividades que reproduzem a força de trabalho, ou seja, que reproduzem a energia dessa força, para que no outro dia ela esteja novamente limpa, alimentada nos seus postos de trabalho. Então, tudo isso criou, né, uma romantização enorme do processo de maternidade, do mito da mulher ideal, reprodutora, cuidadora, amiga, da mulher sensível, da mulher diva, e o pior de todos, que é o mito da mulher guerreira, da mulher super, super poderosa, né? Então, hoje todo mundo recebeu aí muita gente, né, enviando aí coisas da super mulher, Mulher Maravilha e tal, né, como se isso fosse algo a ser comemorado. A gente sabe que não é, que isso está diretamente ligado com a nossa exploração histórica, né, e que foi aprofundada, a gente sabe, o patriarcado não surge com o capitalismo, ele tem cerca de 10 mil anos, mas ele foi apropriado e aprofundado e ressignificado, eu nem gosto muito dessa palavra, mas ele foi ressignificado pelo capitalismo. Então, a entrada da mulher no mercado de trabalho, ela não ocorreu de uma forma simples, ocorreu por uma necessidade, a classe trabalhadora precisava trabalhar, mas isso aconteceu de forma extremamente precária. E não eximiu desse trabalho de cuidado e desse trabalho não produtivo, tornando as condições da sua entrada extremamente precárias, porque todo o papel, como foi colocado por Thalita, né, que o Estado deveria assumir, que é a questão das creches, das lavanderias sociais, né, dos restaurantes públicos, nada disso foi construído ao mesmo tempo, né? E com isso, até duplas, triplas jornadas são realizadas por mulheres, né? Especialmente as mulheres trabalhadoras do serviço doméstico mesmo, as empregadas domésticas, as trabalhadoras domésticas que trabalham, então, nas casas das suas patroas, né? Fazendo todo o trabalho reprodutivo que deveria ser feito por elas, ou, teoricamente, né, deveria ser feito, não que deveria, mas iria ser feito por elas, né?
e que elas, então, agora têm que fazer essa tripla jornada em suas casas. E a gente lembra do caso do Miguel e diversos outros casos dessas, em relação a esses contextos de opressão que a gente vê. Bom, então, os menores salários, né? Então, essa precarização ocorre desde o início, lá, quando o trabalho da mulher, ele foi deslocado, que era antes no seio da família, né? Ele foi deslocado para as fábricas. Então, as mulheres passaram a ocupar esses postos de trabalho, mas com salários sempre menores, mais baixos. E hoje a gente tem uma realidade que a mulher negra chega a ganhar cerca de 60% a menos do que o homem branco, né? Então, toda essa precarização ocorre não só para a questão da opressão de si, de gênero e de todos os preconceitos, etc., que a gente sofre, mas também porque o Estado não assumiu, né, e nem socializou essa tarefa do cuidado, transferindo ela para o cuidado doméstico dentro da propriedade, valorizando a família, né, como núcleo representativo do Estado, no qual há um homem que é o ser que vai, então, representar esse Estado nessa esfera privada, né? Então, esse trabalho, né, ele não tem valor de troca, ele não tem um valor de troca a ele associado, né, mas ele foi um fator, então, extremamente importante para a redução do salário de toda a classe trabalhadora, para puxar para baixo, uma vez que, quando você não remunera, né, e houve, mais ou menos no final do século XIX, um acordo entre patrões e empregados, homens, né, para que houvesse um aumento relativo do seu salário, né? Em contrapartida, as mulheres deveriam, então, assumir todo o seu trabalho não remunerado, todo o trabalho reprodutivo, mas, mesmo assim, havia ainda um ganho com relação ao valor final que seria depois pago se você tivesse homens e mulheres, né? Então, foi uma espécie de chantagem, uma negociação feita entre homens e patrões para também desestimular a entrada e a participação das mulheres nesse local de trabalho. Bom, o trabalho reprodutivo, ele torna-se, então, mais cruel, né, como já foi dito aqui por mim, por Mazé e por Thalita, quando falamos das mulheres negras, né, principalmente aqui na realidade hoje de pandemia, que são aquelas que estão mais expostas, são aquelas que precisam estar, né, ou não deveriam estar, mas muitas estão aí continuando a fazer suas atividades, trabalhando tanto na questão dos postos de trabalhos mais básicos, seja a questão das trabalhadoras domésticas, né? Mas também a gente vê hoje um grande número de mulheres trabalhando na uberização, trabalhando nesse setor de alimentação, dos fast foods, etc., nesses postos precarizados, né? E como que essa divisão social do trabalho entra na geologia? Então, a gente não está alheio ao mundo, né? A gente tem toda essa concepção, todo esse arcabouço, a gente está dentro de um sistema de produção capitalista, a gente vive num país capitalista, né? E nós não somos mulheres gravitando fora do sistema alheio. Estamos dentro do sistema capitalista e fazemos parte da força de trabalho explorada. É preciso que cada uma de nós saibamos que somos trabalhadoras exploradas, mesmo aquelas que estão em cargos de chefia, mesmo aquelas que estão assumindo postos de destaque. Então, além de todos esses aspectos, que é a questão do trabalho reprodutivo, que afeta cada um de nós, a gente, dentro da geologia, a gente tem essa divisão muito clara no momento em que muitas mulheres, né, que participaram ativamente da construção do conhecimento científico, aí eu vou falar basicamente com relação à ciência, né, elas foram ocultadas, elas tiveram os seus trabalhos omitidos por diversos homens, porque ali não era o lugar para ela, né, criando, então, essa divisão foi sendo criada a partir dos padrões de estereótipos, né, em que nos colocava em caixinhas. Então, você quer ser geóloga de campo, você vai ter que ser masculinizada, você que é de laboratório, você pode pintar unha, você de campo não pode pintar sua unha e tal. Então, vão criando estereótipos para nos colocar nas caixinhas que eles querem. Então, quando a gente ocupa esses espaços de trabalho, mesmo nas universidades, acredito que nas empresas privadas e públicas, né, a gente não tem essas condições necessárias também para exercer plenamente as nossas carreiras e termos uma produtividade compatível com as nossas potencialidades, né? Então, este tempo que a gente se dedica ao cuidado afetivo, ele é translocado daquilo que a gente poderia
está utilizando como um processo produtivo, né? Existem avaliações muito duras de Lenin, por exemplo, textos de Lenin falando, né, logo após a Revolução Russa, de o quão degradante é o trabalho doméstico para a mulher trabalhadora, né? Porque você pode até pensar que tem algum fator afetivo aí sendo construído, né? Mas o que a gente vê, na verdade, é uma grande romantização desse papel de mãe, de mulher, né, de dona de casa aí, que, na verdade, a gente sabe quanto é dura essa vida, né, dupla e tripla. Então, há sempre condições adversas de preconceitos e também de falta de estruturas, e essa precarização, ela está também ligada hoje às nossas atividades aí, principalmente as mulheres que trabalham na linha de frente, nas empresas, no setor de pesquisa mineral, nas minas e etc. Né? Então, esse trabalho e essa precarização é um grande aliado do capitalismo, né, e que está absolutamente em todos os locais, está no ar, né, está em todos os poros, em todas as moléculas dentro do sistema capitalista, e que o principal interesse é sempre a mercadoria. Então, nós nos tornamos também essa mercadoria. Então, não podemos deixar de fazer essa reflexão. E esse patriarcado hoje que estrutura as nossas relações sociais e as nossas relações de trabalho, ele incorpora um aspecto muito amplo da violência racista, xenofóbica e homofóbica na sua composição, né? Nas universidades, a gente pode até, no caso, ocupar cargo de chefias, né? Mas quando vamos para o mundo científico, por exemplo, a gente observa que os maiores níveis, né, de bolsas do CNPq, por exemplo, os níveis 1A, 1B, 1C, a quantidade de mulheres que lá estão é muito pouca, muito pequena. Por quê? Né? Porque essas mulheres, muitas delas, não conseguem manter as suas carreiras e ter a mesma produtividade, né, exigida para aquele padrão, que é um padrão sempre masculinizado. Né? E aí, os sindicatos, eu acho, né, concordo com o Mazé, ele é a principal forma de organização da classe trabalhadora. Portanto, das mulheres, já que nós somos maiorias, né? Mas o desafio é sabermos, no nosso caso específico, quanto mulheres das geociências, é quem somos, onde estamos, né? O que estamos fazendo e quais as condições nas quais nós estamos fazendo. Então, essa organização é muito difícil no nosso setor, né? Eu costumo dizer que a gente não consegue se organizar para tomar cerveja, muito menos politicamente. Né? Agora, uma coisa que eu acho que é meio de consenso de tudo que eu venho lendo e escutado, é que as pautas sindicais, elas precisam incorporar a luta das mulheres, né? Ele precisa incorporar as pautas políticas das mulheres, e como sendo uma pauta não exclusiva das mulheres, mas uma pauta de toda a classe trabalhadora, para que as mulheres possam, então, conseguir, né, serem, não capturadas, mas elas consigam ter vontade e percebam a importância do sindicato, né? A gente está hoje na universidade pública trabalhando ou estudando porque pessoas lá atrás fizeram greves, se organizaram, sindicatos combateram. Eu estava vendo um texto de Alexandra Kollontai, em que ela fala sobre as mulheres socialistas sindicalizadas em torno de 1910, na Europa, e aí ela cita, né, os sindicatos ingleses têm mais de 292 mil filiadas, na Alemanha, aproximadamente 200 mil estão no movimento sindical e 150 mil no Partido dos Trabalhadores. Na Áustria, são 47 mil nos sindicatos e quase 20 mil no partido. Ou seja, um exército praticamente de quase 1 milhão de mulheres, né, sindicalizadas dentro do movimento feminista sindical. Por quê? Né? Porque naquele momento, as nossas pautas estavam em evidência, as nossas pautas estavam sendo discutidas. Então, é preciso que caminhemos para além da questão das perdas salariais, para além das questões econômicas, né? E que busquemos formas de impedir toda essa precarização e essa rifagem, né? Não sei, nossos direitos estão sendo rifados. Se a gente imaginar, eu li que na pandemia nós retrocedemos cerca de 10 anos em termos de direitos. As mulheres retrocederam cerca de 10 anos em termos de direito, né? E o que tem sido feito para se enfrentar em contraposição a toda essa ofensiva que ocorre, né, com relação à classe trabalhadora?
Então, a gente tem reforma trabalhista, a gente tem a reforma da Previdência, e a gente tem todo esse genocídio desse último ano, com mais de 260 mil pessoas morrendo. Ontem eu vi uma análise sobre as mortes das pessoas em Salvador, e a gente percebe que onde morre-se mais é onde tem-se mais favelização, onde tem-se mais negros. Então, Salvador é uma cidade que tem uma população vulnerável ao Covid, que é principalmente negra e periférica, e essa é uma realidade que eu acho que é no nosso país como um todo. Nós somos muitas vezes convidadas a integrar as associações de classe, os mesmos sindicatos, e muitas vezes não estamos, né? E a gente não pode nos culpar porque não estamos lá, mas a gente precisa refletir sobre em quais condições vivemos e quais condições precisamos para estarmos nesses locais, e por que não estamos, né? Eu acho que isso que é uma questão a ser pensada. A burocratização dos sindicatos, a gente reconhece que é um fator importantíssimo dos últimos anos, o seu alinhamento com o Estado é algo que a gente não é salutar, né? É necessário que o sindicato tenha a sua independência política e que, de fato, represente, então, essas demandas da classe trabalhadora, né? Por fim, se você me perguntar que tipo de feminismo eu defendo, eu lhe digo que eu defendo o feminismo classista, o feminismo que defende toda a sua classe trabalhadora, que é totalmente antagônica ao capital, mas que compreende que existem várias questões que são urgentes e a principal delas está relacionada com a precarização do trabalho, envolvendo principalmente a mulher negra. É isso. Muito obrigada, Simone. Um brinde a essas falas incríveis. Bom, bem que você falou, né? Mercadoria, na verdade, somos nós. Tem muitos comentários, todo mundo super elogiando todas as falas, falando o quanto essa discussão é extremamente importante. A gente tem 10 minutinhos aqui, eu queria só lançar 2 perguntas, conectar, e aí se vocês quiserem fechar com essas perguntas, comentando, etc. Uma que vai no sentido do feminismo liberal, né, que pergunta, mas e o feminismo liberal, onde que entra, que é da Bárbara, e o Jefferson que coloca, a Maria complementa, a importância dos homens somarem nesse debate. E aí, eu chamo a atenção para vocês puxarem o gancho, que tem uma coisa que, às vezes, foge do debate das geociências, e muitas vezes até dentro da ABMGEO, porque a gente tem uma grande dificuldade, muitas vezes, de enxergar a totalidade, e às vezes a gente foca e acha que falar sobre classe é falar sobre geologia, né, os geólogos, os geocientistas. E eu chamo a atenção, por exemplo, para o fato de que o Quem Limpa, tem até um livrinho que uma autora fala sobre isso, a Françoise Verger, que chama para o feminismo decolonial, que é Quem Limpa o Mundo, né? E o Emicida até traz naquela música dele, quem vai abrindo a cidade, limpando e etc., são as mulheres que, como a Simone bem colocou, as mulheres majoritariamente negras, favelizadas. E eu estava conversando com a mulher que limpa o Instituto de Geociências aqui da Unicamp, antes de começar a pandemia, né? Ela estava falando que ela acorda 4 horas da manhã para chegar na Unicamp e ela vai embora 4 horas da tarde, chega em casa às 6h30, 7 horas para dormir, para acordar de novo e trabalhar e repetir isso. E às vezes a gente dentro da geologia, ou mesmo a gente se acaba sendo cooptada, né? Porque é muito instigante essa ideia do feminismo liberal, que está muito presente na geologia, principalmente dentro dessas grandes mineradoras, que fala-se muito do discurso, queremos também um cargo de CEO, e muitas vezes não se discute sobre, e quem que limpa essas grandes mineradoras, por exemplo, quem que é a classe que está lá, qual que é a cor de quem limpa, né? E aí, uma ideia, por exemplo, de como que a gente colocaria, tiraria das costas da trabalhadora, dentro dessa, para combater também esse feminismo liberal, dentro do mercado, por exemplo. Por que uma mineradora não tem uma creche ali, e um restaurante, que é por conta da mineradora, que, aliás, lucra bilhões, para todas as trabalhadoras, inclusive, independente de função que ocupa, conseguirem levar os filhos e terem assistência médica ali dentro do local de trabalho, para diminuir o translado. Enfim, essas são possíveis saídas para a gente tirar isso das custas do trabalhador e também, de alguma forma, onerar uma empresa que está ali só, muitas vezes, extraindo o recurso e, às vezes, não devolvendo isso de uma forma equitativa para todos os trabalhadores, né? Porque
Aí a geóloga vai ganhar, muitas vezes, 10 mil reais, e a pessoa que limpa vai ganhar um salário mínimo, e a gente, enquanto mulher, vai achar que está tudo bem, que a nossa luta feminista se reduz a isso. E aí, e a Mariana comenta, não só as mineradoras, as grandes empresas, todas as grandes empresas. E aí eu passo a bola para vocês. Eu vou fazer uma miscelânea de respostas para a miscelânea de perguntas da Thalita. Mas eu tinha cortado uma parte aqui que eu acho que tem tudo a ver. Eu não sei exatamente falar sobre feminismo liberal. Eu nem consigo entender, na realidade, essas duas palavras juntas, e eu prefiro não entrar nessa seara, sinceramente, porque eu também, enfim, ponto. Mas eu achei interessante, porque não é só as empresas, né? A própria universidade, lugar nenhum. Eu tive a sorte, porque foi sorteio, de conseguir uma vaga enquanto eu fazia mestrado para o Luciano, meu filho mais moço, na creche da URGS. Não tem creches mais hoje em dia, entendeu? E na época não tinha para todo mundo, né? E aí o que eu me lembro é que eu fiz uma pesquisa sobre a Carta dos Direitos da Mulher nas comissões para a Constituinte de 88, nas comissões das mulheres, e que levaram essa Carta dos Direitos da Mulher, e os constituintes desvirtuaram e priorizaram os papéis desempenhados pelas mulheres, simplesmente os papéis, como a Simone falou, de mãe, esposa e lá no final trabalhadora. E eles cortaram todas as reivindicações que nós estamos aqui hoje, em 2021, debatendo, como a legalização do aborto, a reformulação do atendimento na área da saúde, a ampliação da licença maternidade, e aí entra o que o Jefferson colocou, a licença paternidade, que o Vinícius, nosso colega McQueen, tanto reivindica e que acabou de ganhar, a Cláudia acabou de ganhar, a família, um novo menino, né, o Ravi, parabéns para eles. A redefinição dos limites de aposentadoria entre homens e mulheres, constituição do casamento como uma união de iguais, né, exclusão do homem como chefe da família, eliminação da proibição de trabalho noturno para mulheres, de direitos das trabalhadoras rurais de receber títulos de terras agrícolas. Isso aí estava lá na Constituição de 88, que nem entrou, gente. E a gente está aqui patinando em 2021, e eu concordo com a Simone, nada de florzinhas, gente. Nós queremos luta. É isso. Bom, eu coaduno aí com a sua percepção de que feminismo e liberalismo não combinam. Mas, vamos lá, né? Então, o feminismo liberal, a grande questão é que ele não questiona as estruturas de poder e as estruturas que dão origem às opressões, né? Então, é como se a gente estivesse fazendo uma reforma. Olha, dentro do sistema capitalista hoje, qual a melhor maneira da gente conviver com isso que está aí? Mas vamos ter sempre uma classe, não tem jeito. Sempre alguém vai estar sendo explorado, né? E ele não resolve as questões, a diferença enorme entre aquela mulher que está lá, né, a dona da L'Oréal, ou a CEO de uma grande empresa, e a trabalhadora mais oprimida daquela empresa. Existe uma distância muito grande. Então, essa história do empoderamento feminino, ele é uma falácia, né? E o capitalismo, hoje, ele se apodera dessa questão identitária, né? Como se isso não tivesse uma classe por trás, né? A gente sabe que não adianta eu colocar uma mulher lá, porque esta mulher ela vai ter autorização para explorar outras mulheres, né? Então, a gente tem vários exemplos aí mundiais, de líderes políticos mundiais, que não precisa nem comentar, né? O extermínio das mulheres sírias, que foi feito por mulheres americanas, com chancela de mulheres europeias, etc. E aí entra aquela história da sororidade que precisa ser discutida, né? Essa sororidade com quem e para quem, né? Até a própria interseccionalidade. Eu acho que é importante a gente fazer uma avaliação de que todas essas opressões realmente elas acontecem, a gente tem que reconhecer, mas a gente não pode subestimar a importância da classe, né? E é a classe trabalhadora que tem um papel revolucionário da transformação. A gente não vai esperar e não pode esperar que isso venha
dessas CEOs que estão aí, né? Como se a gente estivesse disputando que a gente quisesse que eu até vi esses dias no podcast, achei muito bom, que a gente quisesse que lá entre os 8 homens mais ricos do mundo, a gente tivesse 4 mulheres mais ricas do mundo, né? Deflagrando guerras, matando pessoas, né? E explorando mulheres, né? Então, o feminino liberal, para mim, ele não responde a essas questões. Então, eu vou aqui para um texto da Alexandra Kollontai, em que ela fala assim: abaixo o mundo da propriedade e do poder do capital. Fora com a desigualdade, com a falta de direitos e com a opressão das mulheres. Legados do mundo burguês. Avante com a unidade internacional das mulheres trabalhadoras e dos trabalhadores homens na luta pela ditadura do proletariado, o proletariado dos 2 sexos. Então, ou a gente faz um feminismo que contemple as nossas questões de classe, ou a gente vai continuando sendo exército de reserva dos capitalistas que vão continuar lucrando com as nossas pautas. E, rapidamente, eu vi uma reportagem esses dias que uma própria CEO, né, de uma empresa reconhece que quando você tem a diversidade de gênero, a diversidade de pessoas, os capitalistas lucram delta X. Então, campanhas publicitárias feitas por essas grandes empresas é simplesmente uma cooptação das nossas pautas legítimas. Então, tem que se ter muito cuidado com isso. Não sei se eu respondi tudo, mas... Tá travada, Thalita. Desculpa o microfone. Fiquei arrepiada com a fala de vocês, eu estou muito feliz com essa mesa. A gente se encontrou no GEO Sudeste, que foi um evento, a gente até organizou pela BMGEL, né? E a gente se encontrou, é muito bom rever vocês nesse 8M, que seja brindando, conseguimos nos reunir para brindar, mas virtualmente, mas é isso. Eu queria agradecer todos, todas e todes que estiveram aí acompanhando essa conversa incrível. E, enfim, eu estou bem feliz estreando esse quadro da melhor forma. Vocês querem fazer alguma palavra final para a gente fechar? Eu vou ler mais uma poesia da Conceição Evaristo. Eu só queria agradecer. E queria que tivéssemos mais oportunidade de debater, né? E de escutar. Bastante bom ouvir a Mazé falar com toda a sua experiência, bagagem e potência aí. Obrigada, querida. E você também, Thalita, você faz um trabalho magnífico e diferenciado dentro das geociências. Falar de marxismo nas geociências é algo inédito e inovador. Parabéns a você e todos os outros que eu tenho visto nessa militância aí. Eu também quero agradecer. Eu falei para a Thalita que esses dias uma colega me chamou de geóloga social e eu adorei. Acho que nós 3 aqui fizemos um trabalho de geologia social tão importante e tão negligenciada na academia, e é nós mesmos, mulheres, que trazemos essa força. Eu queria também agradecer ao Jefferson, meu companheiro, porque trabalhamos muito pela discriminação de qualquer tipo de opressão, eu acho que é fundamental, e sempre vai ter, mas é muito difícil, né? E acho que é o início de um tema super importante, né? Nós estamos, a saída para a crise capitalista são os sindicatos, né? E são as novas formas de trabalho dentro do sindicato, dentro da profissão, como diz a Simone. Qual é o trabalho de campo que nós queremos, nós mulheres? Porque a gente já teve o sucesso nas propostas que não são nossas, né? Então, assim, a gente não sabe, nem começou a discutir qual é a geologia que a gente quer. Eu acho que está na hora, e esse programa é o início aqui, e muito obrigada também pela oportunidade de contracenar aqui com a Simone, com a Thalita. Muito obrigada mesmo. Então é isso, um brinde, e eu vou ler aqui uma poesia da Conceição Evaristo. Obrigada a todos, todos e todas que ficaram aí acompanhando a gente. E que a gente continue lutando nesse 8M para que seja um 8M de lutas e de conquistas, né? E não de romantização. Essa em homenagem a vocês que são mães trabalhadoras. De mãe, o cuidado de minha poesia aprendi foi de mãe.
mulher de pôr reparo nas coisas e de assuntar a vida. A brandura de minha fala, na violência de meus ditos, ganhei de mãe. Mulher prenhe de dizeres, fecundados na boca do mundo. Foi de mãe todo o meu tesouro. Veio dela todo o meu ganho. Mulher sapiência, Iabá, do fogo tirava a água, do pranto criava consolo. Foi de mãe esse meio riso, dado para esconder a alegria inteira e essa fé desconfiada. Pois quando se anda descalço, cada dedo olha a estrada. Foi mãe quem me dessegou para os cantos milagreiros da vida, apontando-me o fogo disfarçado em cinzas e a agulha do tempo movendo no palheiro. Foi mãe que me fez sentir as flores amassadas debaixo das pedras, os corpos vazios rente às calçadas, e me ensinou, insisto, foi ela, a fazer da palavra artifício, arte e ofício do meu canto, da minha fala. Muito obrigada, fiquem ligados na ABM Gel, que a gente vai ter mais lives todo mês, fiquem ligados também nas redes da Ponte, e quarta-feira a gente vai lançar uma revista sobre geoliteratura e uma homenagem à Carolina Maria de Jesus nesse mês, que dá início à luta da classe trabalhadora, com o 8 de março. Posso falar só uma coisa que eu acabei esquecendo? Claro. Sobre o significado do 8 de março, né? Esse mito do incêndio, né? A gente tem um livro aí muito interessante que fala sobre, e várias pesquisas que falam sobre a história do 8 de março. É importante que a gente não deixe que o capital se aproprie também desse referencial que nós temos, que é o produto da luta das trabalhadoras. Eu li que aquele 8 de março de 1911 ou de 1908, na verdade era um domingo, então não era dia de greve, aí você vai para 1957, aí não tem registros, né? Na verdade, o 8 de março é o dia da luta, né, vamos dizer, das trabalhadoras, uma luta histórica, que compreende todo esse momento que viveram as mulheres americanas, austríacas, alemães, russas, etc., no início do século, né, 20, que tiveram vários incêndios, a gente sabe, mas não tem absolutamente nenhum registro sobre aquela história. Inclusive, a cor do 8 de março é a cor vermelha, não é a cor roxa, né, a cor original. Até a cor nos foi tomada, né? Então, é importante que a gente leia sobre o 8 de março e desmistifique, assim como várias histórias do nosso país, os nossos heróis e heroínas, que não são contados, ou são contados de forma atravessada, tá? É isso. É isso, vamos à luta. Beijo, gente. Obrigada, hein? Muito bom.